Olá, professora. Olá, professor. Este é o vídeo sobre a relação entre ética, política e educação. A ética pode ser entendida como a ciência que estuda as relações morais dos homens entre si, originada pelo grego ethos, que significa costume. A ética surge para estudar e investigar os princípios, as normas de comportamento, ou seja, as práticas morais e tradicionais, consideradas valores que regem as condutas humanas de determinada sociedade, segundo Vasquez. Por outro lado, a palavra política foi utilizada pela primeira vez por Aristóteles. Este disse que o homem é um animal político, porque nenhum ser humano vive sozinho e todos precisam da companhia dos outros. Dessa forma, política se refere à vida na polis, ou seja, à vida em comum, às regras de organização dessa vida, aos objetivos da comunidade e às decisões sobre todos esses pontos. Weber nos diz que qualquer homem que se entrega à política aspira ao poder. Para Dallaire, política é a conjugação das ações de indivíduos e grupos humanos, dirigindo-as a um fim comum. Este fim comum deve ter como ideal o bem-estar, a igualdade entre os componentes da sociedade e a paz social. A política resulta da própria vida em sociedade, das ações humanas e da necessidade de organização dessa sociedade, visando sempre ao bem comum, de tal modo que se atinja uma sociedade justa e livre. Entre a ética e a política, parece não existir um ponto em comum, pois a agir conforme os padrões políticos significa que as suas atitudes estão distantes dos valores éticos da sociedade. Essa afirmação parece ser contraditória, pois se uma aspira a uma vida justa e feliz, torna-se inseparável da outra. Porém, essa finalidade é mera teoria, pois a política, na prática, não realiza o bem comum, mas o bem dos próprios detentores do poder e seus apadrinhados. O conceito da ética é inacabado, em constante discussão, já que, quando se fala em ética, fala-se em valores, que são mutáveis. Mudança de valorização levam à mudança também da própria ética. Os valores também não são universais. Sua origem etimológica vem do grego ethos, costume, vogal curto. A ética também está ligada à ação habitual, o caráter, que é um vogal longo. O processo político brasileiro, desde o seu início, não se preocupou na prática com princípios éticos e sociais durante a formação da nossa sociedade. Dessa forma, formou-se uma sociedade patriarcal, com uma população pobre destinada a viver na miséria e com uma cultura individualista que reflete em todas as áreas de atuação populacional. De tão acostumado com escândalos políticos, os brasileiros pouco se comovem e continuam estáticos em relação a todos os impasses provocados pelas políticas elitistas dos governantes. Só conseguiremos mudar essa realidade quando houver garantia à população de uma boa educação e que trará consciência e resultados éticos muito mais satisfatórios que os presenciados atualmente, pois não se aprende mais a ética durante o período escolar. Deve ser suposta na medida em que se torne indispensável para a convivência entre os seres humanos. Essa realidade deve ser repensada, pois sem a junção entre a ética e a política, não poderemos viver em um país solidário e humano, que lute pela igualdade entre as inúmeras camadas sociais hoje existentes. Segundo os PCNs, de 1998, na página 61, você lê lá: trazer a ética para o espaço escolar significa enfrentar o desafio de instalar no processo de ensino e aprendizagem, que se realiza em cada uma das áreas do conhecimento,
uma constante atitude crítica, de reconhecimento das possibilidades dos sujeitos e das circunstâncias, de problematização das ações e relações e dos valores e regras que os norteiam. Configura-se assim a proposta de realização de uma educação moral que proporcione às crianças e adolescentes condições para o desenvolvimento da sua autonomia, entendida como capacidade de posicionar-se diante da realidade, fazendo escolhas, estabelecendo critérios, participando da gestão de forças coletivas. O desenvolvimento da autonomia é um objetivo de todas as áreas e temas transversais. E para alcançá-lo, é preciso que elas se articulem. A mediação representada pela ética estimula e favorece essa articulação. Ao ingressar no campo da ética no ensino escolar, a atividade persecutória esbarra-se em limitações, não sendo totalmente livres para agirem. Deve haver respeito com a individualidade e a realidade posta a cada aluno, como também com a realidade de cada sociedade. Logo ao nascer, o ser humano se relaciona com regras e valores da sociedade em que está inserido. A família é o primeiro espaço de convivência da criança. Ao lado da família, outras instituições sociais veiculam valores e desempenham um papel na formação moral e no desenvolvimento de atitudes. A presença constante dos meios de comunicação de massa nos espaços públicos e privados confere a eles um grande poder de influência e de veiculação de valores, de modelos de comportamento. A religião contribui da mesma forma. As várias instituições sociais, motivadas por interesses diversos, concorrem quando buscam desenvolver atitudes que expressam valores. Os indivíduos transitam por algumas dessas instituições durante toda a sua vida. Em outras, por períodos determinados. Em outras, ainda nunca transitarão. A ética depende do tipo de relação social que o indivíduo mantém com os demais. E existem tantos tipos de moral como de relações sociais. A moral é imposta a partir do exterior, como um sistema de regras obrigatórias, muitas vezes difícil de ser compreendida. Tamanha é a interferência da diversidade cultural que é explanado nos parâmetros curriculares nacionais. As influências que as instituições e os meios sociais exercem são fortes, mas não assumem o caráter de uma predeterminação. A constituição de identidades, a construção da singularidade de cada um, se dá na história pessoal, nas relações com determinados meios sociais, configura-se como uma interação entre as pressões sociais e os desejos, necessidades de possibilidades afetivo-cognitivas do sujeito vivida nos contextos socioeconômicos, culturais e políticos. Está lá nos PCNs, na página 62. Ao trabalhar a ética da educação em sala de aula, o professor se depara com a questão do choque de valores. Os diversos valores, normas, modelos de comportamento que o indivíduo compartilha nos diferentes meios sociais a que está integrado ou exposto colocam-se em jogo nas relações cotidianas. Requer uma elaboração, implicando reconhecer os limites para a coexistência de determinados valores e identificar os conflitos e a incompatibilidade entre outros. A forma de operar com diversidade de valores, por vezes conflitantes, também é dada culturalmente, ainda que de ponto de vista do sujeito dependa também do desenvolvimento psicológico. A escola, como uma instituição pela qual se espera que passem todos os membros da sociedade, coloca-se na posição de ser mais um meio social na vida destes indivíduos. Deve, portanto, assumir explicitamente o compromisso de educar os seus discentes dentro dos princípios democráticos. Ser entendida como apenas mais um meio social que veicula valores na vida das pessoas que por elas passam, a escola encontra seu limite na legitimidade que cada um dos indivíduos e a própria sociedade conferir a ela. A escola de hoje
está deixando um pouco de lado a construção moral e a educação ética. Atribui-se prioridades a outros assuntos, como o vestibular, a mensalidade escolar, mas esquece que a formação do indivíduo é a mais importante e que permeará por toda a sua vida. A criança, que é educada eticamente, torna-se um adulto capaz de ir ao encontro do outro. Reconhece-se com seu igual e não assume as regras morais como regras obrigatórias. Portanto, o educador possui um papel fundamental na formação ética e moral do indivíduo, principalmente na educação infantil, onde se inicia a vida escolar. Acreditamos que trabalhamos a ética e a moral na educação infantil, vivendo-as, demonstrando-as aos nossos alunos através de nossos atos, da nossa postura, das atitudes e valores aos quais acreditamos. Não se ensina moral e ética, vivencia-se. Toda educação é uma ação do diálogo entre os seres humanos. Uma educação pode ser eficiente enquanto processo formativo e, ao mesmo tempo, eticamente má. Pode ser boa do ponto de vista da moral vigente e má do ponto de vista ético. A educação ética ou a ética na educação acontece quando os valores no conteúdo e no exercício do ato de educar são valores humanos e humanizadores. A educação para a vida exige dos educadores uma postura de ação com responsabilidade, ou seja, uma habilidade de oferecer respostas mais adequadas às demandas, à medida que essas se apresentam. O conhecimento atual aponta para atitudes criativas, para a busca de soluções inéditas, para a liderança ética, para o resgate dos valores. O estudo da ética vai complementar o trabalho formativo que realizamos no dia a dia. E isso pode ser efetivado através de atividades práticas que possibilitem a real vivência dos valores esquecidos por muitos. A ética, antes de tudo, deve estar impregnando as ações de cada dia, seja dentro da sala de aula ou fora dela. Nunca se deve perder a oportunidade de formar a mente e o coração dos nossos discentes. Se tiver que ser feito através de uma disciplina específica, que seja bem feito e que haja contextualização com o momento presente. A revisão dos cursos de formação de professores é urgente. Precisa-se de educadores completos, que tenham atitudes éticas, em sua essência, para orientar as nossas crianças, adolescentes e jovens, que buscam algo melhor para a sua formação e para as suas vidas. Este foi o vídeo sobre a relação da ética, da política e da educação. Grato por assistir até o final e até o nosso próximo encontro.